Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é Ulisses falando e nessa quarta-feira, 25 de outubro de 2023, aconteceu na cidade de São Paulo mais uma Assembleia dos Metroviários. Essa assembleia foi convocada porque no dia anterior foi anunciada a demissão de 8 trabalhadores do metrô e possivelmente como represália as mobilizações dos trabalhadores contra a privatização do metrô, da CPTM e da Sabesp, que são empresas públicas importantes do estado de São Paulo. Vale lembrar que nesse mês, no dia 3, teve a greve desses três setores contra a privatização que o governo do estado de São Paulo, do bolsonarista Tarcísio, tanto quer fazer. E fiquem agora então com as entrevistas que a gente pegou nessa assembleia que nós do Mesa de Debates cobrimos. Eu tô aqui com o Luiz do POR e eu queria saber o seguinte: vocês estão aqui, né, em solidariedade, como que vocês veem essas demissões, né? Vocês acham que foi uma represália nesse contexto aí de aumento, avanço da luta, e aí de repente, supostamente por outras razões que não foi a greve, tem essas demissões? Como que vocês estão encarando essas demissões e o que vocês acham importante aí jogar, vocês como apoiadores da luta, né? Vocês do POR, como vocês acham que é importante colocar a questão e as soluções possíveis para avançar na luta? Boa noite, camaradas. Nós do Partido Operário Revolucionário, sem dúvida, está claro que as demissões feitas aos companheiros metroviários é parte da política de perseguição que vai fazer, que está fazendo e vai continuar fazendo o governo Tarcísio, porque o seu plano de privatização, para colocar em prática, ele vai certamente querer quebrar com a direção dos sindicatos. Vai querer colocar a população contra o sindicato, ele vai querer quebrar a organização e para poder implementar sua política de privatização, porque não mudou nada. Desde que foi colocado, que foi eleito, ele deixou claro que seu objetivo era privatizar todas as estatais, e o metrô, a Sabesp, a CPTM, já está colocado já os projetos. Então ele não mudou nada e, ao contrário, ele está tomando medidas como as demissões e as advertências que foram dadas aos companheiros que pararam no dia 12 contra a perseguição que estava sendo feita, para que eles fizessem o treinamento de fura-greves. Então está bem claro que se trata de uma perseguição política, que ele quer quebrar a direção, e a resposta para combater a privatização, a terceirização e lutar pela reestatização de todas as empresas privatizadas do metrô, da CPTM, parte da Sabesp e toda a privatização que ele já está anunciando, já está colocada, é a unidade da classe, é as direções sindicais, metrô, CPTM, Sabesp, exigir uma luta unificada, exigir das centrais sindicais principalmente um plano de luta nacional, que convoque o Dia Nacional de Luta com paralisações e bloqueios para preparar uma greve geral, porque é somente com uma greve geral que vai ser possível colocar abaixo toda a política privatista, não só do governo Tarcísio, mas do governo burguês de Lula, o governo de Frente Ampla Burguesa de Lula, que também deixou claro pelas medidas de financiamento que está fazendo do BNDES para privatizar os presídios nas escolas, na educação. Portanto, nós do Partido Operário Revolucionário consideramos que a tarefa colocada é que as direções sindicais devem convocar, trabalhar para uma greve geral de todos os setores, e o plano de luta que está sendo colocado de greve para a próxima terça-feira, a Assembleia segunda e a greve geral para terça-feira é o primeiro passo, e esse primeiro passo deve concluir com a greve geral, para parar o país, para colocar o plano privatista do governo Tarcísio e do governo burguês de Lula abaixo. É isso aí. Beleza, valeu. Eu tô aqui com o Altino, diretor do Sindicato dos Metroviários, que foi demitido ontem também, é do PSTU, e eu queria saber, primeiro, toda a solidariedade do canal para você, para os demitidos, e
Vocês acham que isso é uma represália política, as mobilizações desse último mês? Vocês acham que é possível dizer que isso aí é uma forma de intimidar o movimento dos trabalhadores de greve? E além disso, qual o caminho que vocês acham mais adequado agora para dar prosseguimento à luta? Então, é uma perseguição, eu acho que é melhor por causa é uma perseguição clara, porque a gente fez mobilizações e greve contra as privatizações, e a intenção do governo é intimidar a categoria, os ativistas e o sindicato. Isso com as multas, mas também com esse processo de demissão. Mas a luta vai continuar, então nós vamos agora, vai ter uma votação no sindicato, mas uma certeza apesar das diferenças de opiniões, vai ter a luta, vai ter a mobilização e a campanha contra a privatização, tanto do metrô, CPTM e Sabesp, e a gente está tentando fazer uma campanha unificada ainda no final do ano. Vamos ver se a CEPEL-UESP se soma em outras categorias, porque é muito importante a unificação para lutar e a gente também barrar essas demissões agora. Fechou, obrigado. Estou aqui com o Bernardo, diretor do Sindicato dos Metroviários, constrói a resistência, e eu queria saber o seguinte: você acha que, vocês acham, né, na resistência, que essas demissões foram políticas, considerando o contexto da greve, embora a alegação para as demissões supostamente seja outra, mas a gente sabe aí que está no contexto de mobilização, né? E qual o caminho que vocês veem para continuar a luta agora, não só contra as privatizações, mas também para evitar as demissões? As demissões foram claramente políticas. Tá? Os operadores de trem, eles se recusaram, né, a fazer uma coisa que não é prevista na atividade deles, que é ensinar pessoas que não são operadores a conduzir o trem. Certo? E eles... Essa era uma ideia do metrô, que era uma ideia de treinar algumas pessoas para rodar no caso de greve. Certo? E eles falaram, olha, não é previsto, eu não tenho autorização na minha função para ensinar pessoas que não são operadores de trem. Uma coisa é um novato que passou no concurso interno, que está começando, está virando operador de trem, e sempre que tem o pessoal dá o treinamento na maior felicidade. Mas não vou dar para alguém que não é operador, que a função dele não é essa, certo? Porque não faz parte da minha atribuição permitir que alguém que não é operador de trem dirija o trem, né, conduza o trem. Certo? Então eles corretamente se negaram a fazer esse treinamento ilegal. Certo? Só que isso gerou que o metrô ficou indignado porque ele não consegue o objetivo dele, que é fazer com que o metrô rode parcialmente quando tem os movimentos grevistas, né? Ao ter uma série de supervisores, pessoas de outras funções, né? Muitas deles de salários muito mais altos, que em tese entrariam para conduzir o trem de uma forma até perigosa, de uma forma, né, insegura, né? Porque o operador de trem é aquele cara que tem o manejo todo dia do trem, né? Ele sabe muito bem como operar num dia de greve para furar a greve. Certo? Então eles fizeram a coisa certa. O metrô não gostou e começou a fazer uma série de provocações que passou pelas advertências verbais. Nós fizemos uma luta contra a advertência verbal, só que a advertência verbal ela não tem um impacto na vida do trabalhador, né, de longo prazo, é só um aviso, digamos assim. Né? E agora que teve a greve do dia 3 e a greve foi bem sucedida, o metrô resolveu dar as advertências escritas, né? Então punir de uma forma mais severa uma série de operadores de trem. E os operadores, quando receberam essas advertências, ficaram indignados, porque sabem que a advertência é ilegal, que é incorreta, que eles não estão errados, certo? Que o que eles estão fazendo é o que é para ser feito, entende? Porque não pode operar trem quem não tem essa função no metrô, certo? E aí, corretamente, eles fizeram uma mobilização naquele dia, né, que gerou esse movimento, que já foi uma provocação do metrô, né, porque quer atingir esses operadores de trem que participam das mobilizações, que se recusam a dar esse tipo de treinamento ilegal, esse tipo de coisa. Então foi totalmente político e tem um único objetivo: intimidar a categoria, certo? E fazer com que os operadores de trem colaborem com esse movimento ilegal de treinar supervisores, treinar pessoas que não são habilitadas para conduzir trem. Beleza, valeu. Estou aqui com a Priscila, do PSOL, e ela foi demitida ontem, né, metroviária aí, do CIPA, linha 2. E eu queria saber o seguinte,
Você acha que é uma represália essa demissão por causa das mobilizações do último mês, embora em tese não tenha sido, né, diretamente por causa da greve do dia 3, mas a gente sabe aí esse contexto de ataques contra até o direito de greve, muitas vezes. Então você acha que dá para dizer que foi uma represália? E qual o caminho aí que você acha melhor para combater tanto as demissões, né, quanto avançar na luta aí contra as privatizações e por serviços públicos de qualidade? Bom, obrigada pelo espaço para poder falar e pela solidariedade. Eu tenho total certeza de que as demissões que aconteceram ontem são uma represália à mobilização da nossa categoria, a greve que a gente fez, principalmente unificada com a CPTM e a Sabesp no dia 3 de outubro, porque pela primeira vez em muito tempo o metrô não conseguiu garantir que as linhas de metrô abrissem com um plano de contingência que eles fazem para fazer a operação de trens funcionar. Um plano de contingência que há muito tempo já a gente denuncia, que coloca em risco os funcionários que aplicam o próprio plano de contingência, que são funcionários que não são operadores de trem, que o metrô treina para operar trem na greve e coloca em risco a população se o sistema abre com pessoas que não têm treinamento adequado para cumprir essa função. Então foi uma greve muito forte, com muita adesão da categoria, uma adesão assim muito impressionante, demonstração de luta e de resistência. A gente entende que foi uma represália essa greve, tanto porque a mobilização do dia 12 só aconteceu porque as advertências escritas aos operadores de trem que se recusaram a dar o treinamento para os funcionários que não são da nossa função de operador de trem, estavam recebendo as advertências escritas. Então, as próprias advertências já foram uma resposta ao dia 3 e a nossa mobilização do dia 12 tentou responder a isso, para serem retiradas as advertências. A gente deu um prazo para o metrô, que o metrô não respondeu, escolheu fazer as advertências escritas, inclusive dar essas advertências no próprio feriado do dia 12, que já foi um absurdo para tentar que a gente não se mobilizasse. E aí agora as demissões são uma resposta também a tudo isso que está acontecendo, e eu acho que o caminho que a gente tem para seguir é o da mobilização unitária, dar uma grande resposta aqui na categoria. Semana que vem, provavelmente na Assembleia, a gente tem uma proposta de votar um indicativo de greve para a semana que vem, mas também a luta unificada contra as terceirizações, contra a privatização, contra o governo Tarcísio, da CPTM, da Sabesp, com o apoio da POSP, que eu acho que vai vir, como que a gente unifica dentro e fora da categoria e dialoga com a população sobre todo esse tema da privatização e das terceirizações. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o AC, Constrói Subverta e Juventude Travessia. E eu queria saber qual a importância para você de apoiar a luta, seja estando aqui como você está agora, mas apoiando de outras formas essa luta aí contra as privatizações, a terceirização e prestando solidariedade a esses trabalhadores. Como você acha que as pautas da juventude e da classe trabalhadora no geral se ligam aí com a luta contra as privatizações? Perfeito. Então, eu vou falar, na verdade, mais ou menos, dividir minha resposta em duas partes. Uma, eu vou falar um pouco sobre solidariedade de classe, mas eu vou deixar isso para depois. Primeiro, eu quero falar sobre como essas privatizações afetam a juventude e como que essas pautas se interseccionam, né? A juventude é um setor da classe trabalhadora que está ainda se inserindo no mercado de trabalho, que muitas vezes não é economicamente ativo por estar estudando, por ter que passar a maior parte do seu tempo na faculdade, às vezes na escola, no caso secundaristas, são pessoas com a renda comprometida, que não tem como fazer sua própria atividade financeira ser sua atividade principal. Essas pessoas, então, elas têm menos dinheiro, via de regra. São essas pessoas que, quando o transporte aumentar, ainda vão ter que ir para a faculdade todos os dias através do transporte, ainda vão ter que ir para o estágio todos os dias, receber mal, vai fazer seu trabalhinho ali. Que ainda tem que ajudar em casa com as suas contas de água. Então, todo aumento de conta para um setor da classe trabalhadora que já é vulnerável financeiramente é um problema gigante. Então, eu acho que esse setor ele tem muito que se levantar, pensando também nas suas melhorias de vida e nas suas pioras, no caso da privatização.
Mas aí falando sobre solidariedade de classe, qual a importância da juventude estar ciente, inclusive da perseguição dos 8 trabalhadores metroviários que estão demitidos, da gente estar se mobilizando, da gente estar aqui presente, é porque a gente sabe que essa luta ela não é setorial, né? Por mais que a juventude seja um setor da classe trabalhadora, a luta por melhorias da vida da classe trabalhadora ela não pode ser setorializada em níveis extremos. A gente tem que saber que a juventude tem que lutar pela juventude, mas ela tem que lutar também pelos outros setores da classe trabalhadora, até porque ela mesma vai compor os outros setores da classe trabalhadora. E essa solidariedade é uma solidariedade de via dupla, né? Da mesma forma que nós estamos aqui como juventude, nos solidarizamos com os trabalhadores dos sindicatos que mobilizaram essa greve maravilhosa e que agora estão sendo perseguidos, a gente também espera e pode contar, e não só espera, como vê acontecendo, a solidariedade desses sindicatos nos movimentos estudantis, dentro das greves universitárias, e é essa unidade da classe trabalhadora com a classe estudantil, dos estudantes, com os operários, que é capaz de construir uma maioria social que vá dar de fato um basta a essas privatizações, esses governos neoliberais que têm tomado conta do nosso país. Beleza, valeu. Eu estou aqui com o Guilherme Sena, diretor do Sindicato dos Metroviários, constrói o MES. E eu queria saber, para vocês do MES principalmente, como vocês estão vendo essas demissões aí, esses ataques do Tarcísio, e que aparentemente não são contra a greve, mas a gente sabe, né, que aconteceu na mesma época, então tem toda essa questão. Como vocês estão vendo esse ataque aí e qual vocês acham que seria talvez o meio para lidar com esses ataques e superar? Então, os ataques não são diretamente em relação ao direito de greve, mas de maneira indireta são, porque são consequências de movimentações que o metrô faz, de treinar supervisores por poucos dias. Eu, quando virei operador de trem, tive um treinamento de 3 meses, e o metrô faz um treinamento para os supervisores de 3 semanas. E essas punições vêm porque tempos atrás os operadores se recusaram a dar treinamento para esses supervisores que o metrô coloca numa situação meio entre a cruz e a espada para eventualmente furar uma greve. Então assim, não é diretamente em relação à greve do dia 3, mas é um ataque no geral que eles fazem de pouco em pouco ao direito de greve, e que hoje, com a demissão desses colegas, e que pode ser que tenham mais, é um ataque claro para a gente tentar dar um passo para trás. E por mais que isso esteja acontecendo hoje com o metrô, a gente sabe que também acontece na CPTM e outros movimentos dessa forma, que também na Sabesp, também nas escolas. Então a gente sabe que o ataque não é só aqui, é geral do governo do governador Tarcísio. Obrigado. Eu estou com o Alex Fernandes, da Revolução Socialista, um dos trabalhadores do metrô demitidos ontem. E eu queria saber, primeiro, toda a solidariedade a você, aos demitidos, né? E eu queria saber se vocês acham que é uma represália esse tipo de ação aí, logo nesse mês que a luta de vocês estava tão mobilizada, avançando tanto, né? Embora não tenha sido diretamente uma demissão com essa razão, a justificativa, né? Mas a gente sabe aí que pode ser uma represália, você acha que é? E qual o caminho agora para a luta continuar e avançar, não só contra as demissões, mas também contra a privatização desses serviços de São Paulo? Bom, aqui em São Paulo tem uma luta em curso, que é uma luta contra o governador Tarcísio de Freitas, que está tentando acelerar a destruição do serviço público através das privatizações. E essa luta se materializou no dia 3, agora de outubro, desse mês de outubro, onde São Paulo parou. Metroviários, ferroviários, Sabesp fizeram uma grande greve, paralisando São Paulo e colocando Tarcísio de Freitas no lugar dele, no que diz respeito à luta contra as privatizações. E, obviamente, essas demissões que estão acontecendo aqui no metrô agora é pura retaliação do governador de São Paulo contra uma das categorias mais organizadas do ponto de vista da luta. Então, Tarcísio, para tentar minimizar a luta, para tentar frear a luta dos servidores públicos e todas as categorias em movimento, ataca os metroviários
que é para tentar intimidar as demais categorias. E a saída agora é essa. Categoria metroviária responder à altura às punições que houveram aqui, com a greve dia 31 de outubro, e a partir disso construir uma greve geral no estado de São Paulo para impedir que privatize a Sabesp, que privatize a CPTM e, obviamente, o metrô aqui de São Paulo. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Narciso, vice-presidente do Sindicato dos Metroviários, que foi demitido ontem, um dos demitidos, constrói o PSTU. E eu queria saber, primeiro, toda a solidariedade a você do canal, né? Por essa demissão, você e aos demitidos. E você acha que, até pelo seu cargo, né? Essa foi uma decisão política, essa demissão foi motivada aí pela greve, talvez? Você acha que é uma coisa que pode ser dita, apesar da motivação direta da demissão alegada não ter sido essa? E qual o caminho aí para a luta que você vê pela frente, ainda mais sendo vice-presidente, tendo uma noção maior, né, de como a luta é conduzida, é feita e tal? Qual é a expectativa aí que você tem para avançar na luta? Tá, é uma clara retaliação à greve do dia 3, a greve unificada que a gente fez contra as privatizações da Sabesp, CPTM e metrô. Então, essas demissões têm a ver com perseguir gente que fez parte dessa luta, que ajudou a organizar. Então, ele pegou alguns diretores de sindicato, eu inclusive, pegou vários ativistas da categoria que ajudaram a organizar essa luta em defesa da população, em defesa de não deixar destruir o transporte público, ou piorar muito o transporte público, piorar muito o saneamento básico, que já não é bom, na verdade deveria melhorar a qualidade. O metrô ainda presta um bom serviço, o CPTM tá, mesmo a Sabesp, mas deveria melhorar, ter mais investimento, baixar a tarifa, essa deveria ser a lógica. E ele está numa lógica ao contrário, de dar grande dinheiro para os empresários, fazer eles terem cada vez mais lucro e piorar o serviço para a população. Então essas demissões têm esse objetivo, tentar que a gente pare com essa luta. E a gente já deu a resposta, que não vai parar com essa luta e vamos continuar a luta, inclusive pela reintegração de todos os demitidos, que é um direito nosso lutar e a gente está lutando do lado correto dessa luta. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Mariana, do PSOL, ela é co-deputada estadual da bancada feminista. E eu queria saber qual é a importância que vocês veem de estar aqui prestando solidariedade, né, aos trabalhadores demitidos no contexto da greve, mesmo que não tenha sido diretamente da greve, mas, né, nesse contexto aí de lutas. E qual é a mobilização que vocês pretendem fazer nas instituições para tentar pressionar para reverter essa decisão? O nosso entendimento, né, enquanto pessoal, enquanto bancada feminista também, que eu posso dizer, é que as demissões são uma nítida retaliação do governo do estado, né, apesar de eles não estarem tanto assumindo isso, mas o direito de greve deveria ser respeitado, né, mas o governo Tarcísio, desde sua eleição, já se deixou muito explícita a sua posição contra os direitos dos trabalhadores, portanto não é uma surpresa que ele ataque os trabalhadores, sendo que foi logo depois de a gente ter conseguido uma mobilização histórica dos metroviários, dos ferroviários, dos trabalhadores do meio ambiente, especialmente da Sabesp, que foi a greve do dia 3 de outubro, né? Depois, no dia 12, aconteceu outra mobilização dos trabalhadores também, enfim. E ontem, essa semana, né, eles terem demitido os trabalhadores do metrô, especialmente trabalhadores que são do sindicato, da direção do sindicato, nos parece um recado bastante claro de que os ataques não vão cessar, né? Toda a tentativa de privatização das empresas sobre trilho, tanto da Sabesp, são ataques da população do estado de São Paulo, e ele está deixando muito claro que não vai arredar o pé de tirar os nossos direitos, né? Na semana passada, quando ele enviou tanto o PL da privatização da Sabesp para a Lesp, ele mandou outras duas, a reforma administrativa e um ataque que tira quase 10 milhões de dinheiro da educação. Então, até por isso a gente está entendendo
que os trabalhadores da educação também têm que mais do que nunca e urgentemente se unificar com a luta desses servidores que já estavam engajados desde o plebiscito, né, que foi lançado, o plebiscito popular. Inclusive, e aí já entrando nas nossas iniciativas dentro do parlamento, a gente propôs que esse plebiscito, que tem acontecido desde setembro, né, mobilizado pelos sindicatos, pelos trabalhadores, nós protocolamos um projeto de lei que institui um plebiscito oficial pelo Estado de São Paulo, né? Já que Tarcísio quer vender essas empresas públicas, que ele pelo menos ouça a população. E a gente sabe que a população, em sua maioria, ou é contra a privatização, ou quando a gente conversa sobre o que vai significar essa privatização, se coloca contra, porque entende que é uma retirada de direitos, que a tarifa vai aumentar, enfim. Não nos faltam exemplos no Brasil e no mundo sobre isso. Então, no parlamento a gente tem feito essa luta para que tenha um plebiscito, de fato, colocado no dia das demissões. A gente também se posicionou, fazendo fala em plenário, denunciando o absurdo que são essas demissões arbitrárias e claros ataques aos trabalhadores que se mobilizaram nessas últimas semanas. E também a gente está construindo, junto com o mandato do Guilherme Cortes na Alesp, no dia 27, próxima sexta-feira, que é dia do metroviário, uma sessão solene às 10 da manhã para falar sobre o dia do metroviário e principalmente sobre a luta que os metroviários e metroviárias estão travando nesse momento no estado de São Paulo. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Fernando Ricardo, ferroviário, que é do comitê também contra a privatização da CPTM, Metrô e Sabesp. E eu queria saber o seguinte: primeiro, qual a importância de estar aqui hoje, né, nessa assembleia que é dos metroviários, mas você como ferroviário que está participando dessa luta, né, qual que é a importância de estar aqui e como você está vendo aí a represália ou as conquistas que vieram desde a greve, desde o último período, né, porque a gente viu essas demissões agora que indiretamente são uma represália, né, embora não seja diretamente, mas como você está vendo aí o processo de luta? Boa noite, Ulisses. Sim, é uma represália disfarçada, não é indiretamente, é uma represália disfarçada. A gente vê em solidariedade aos trabalhadores demitidos dos metroviários, mas também para demonstrar a união e força da unidade que está sendo construída das 3 categorias e que está tendo adesão agora da POSP, que é a categoria dos professores, que votaram na semana passada, sexta-feira, dia 20, a incorporação na nossa unidade de luta contra os desmandos do governo Tarcísio, e vai haver reuniões. Então a gente está preparando um grande movimento para entregar, né, as votações do plebiscito, que foi muito bem aceito pela população, que votou em massa contra as privatizações da Sabesp, do metrô e da CPTM, e a gente construindo esse movimento, ainda esse mês faz um movimento paradista gigantesco com essas categorias: metroviários, ferroviários, sabespianos e agora entrando os professores. A minha avaliação é de que essa é uma represália, é grave, a gente precisa dar uma resposta firme de todas as categorias em conjunto e trabalhar para reverter essas demissões e avançar na nossa luta para que o Tarcísio recue com essas propostas, inclusive essas 3 propostas, a reforma administrativa lá que ele está na Assembleia com regime de urgência, a retirada de 5% do orçamento da educação, que ele fala que vai para a saúde, mas na verdade é mentira. Eles vão trabalhar aí com esses cerca de quase 6 bilhões de reais. E também aquela PL ridícula da Sabesp, que é fácil de derrubar, mas é uma batalha política. Então nós vamos batalhar para lutar contra tudo isso, entendeu? Então a gente vem em solidariedade hoje aos metroviários demitidos, só que lá na CPTM, que é uma coisa que está pouco falada, que está tendo uma perseguição também. Não é demissão, mas está tirando o salário de gratificação de alguns supervisores que aderiram à nossa greve. Então os supervisores de tração que não foram trabalhar, eles estão sendo tirados
um corte de cerca de 50% do salário deles, removendo a periculosidade e a gratificação de supervisor. E a gente veio aqui também para pautar isso e dar luz a essa batalha, porque só porque são 5 trabalhadores da ferrovia lá espalhados, porque a ferrovia é gigante, que não tem importância. A gente não vai deixar ninguém para trás. Nessa guerra a gente não vai ter baixas. Obrigado e boa noite. Valeu. Eu tô aqui com o Tufão, diretor do Sindicato dos Metroviários, do MRT, do Nossa Classe. E eu queria saber, primeiro, você foi um dos demitidos, né? Toda a solidariedade do canal para você, para os outros também. E eu queria saber como vocês veem essas demissões nesse contexto de avanço da luta que estava tendo, né? Vocês acham que é uma represália, vocês do MRT, vocês da direção aí do sindicato? Como vocês estão encarando esses ataques agora, depois da greve, embora não seja diretamente sobre a greve, né? Mas vocês acham que é uma represália? E qual o caminho aí que vocês acham melhor para a luta conseguir avançar nesse contexto? Com certeza é uma represália, né? O governo decidiu travar uma guerra contra a categoria e privatizar todo o metrô, né? Entregando para os seus amigos bilionários, aqueles que financiam suas campanhas, os que estão por trás desse jogo político nojento que a gente sabe que existe na política brasileira, dos partidos tradicionais, com o setor privado. Então querem colocar milhares de trabalhadores na rua para substituir trabalhadores que são hoje qualificados, com escalas de trabalho minimamente decentes, com salários minimamente decentes, para trabalhadores precários, né? E todo o dinheiro que eles falam que vai desonerar o Estado, na verdade vai acabar no bolso de um punhado de bilionários executivos da CCR e da Via Mobilidade, que prestam um péssimo serviço para a população, como a gente vê na linha 8 e 9, e querem assumir todo o modal ferroviário de São Paulo, CPTM, metrô, e inclusive para além do nosso modal ferroviário, que está envolvido a CPTM, a CPTM, o metrô, a Via Mobilidade, a CCR, eles querem entregar a nossa água, né? Querem entregar a Sabesp, o saneamento. A gente vive num país onde metade da população não tem esgoto, e ao invés dos governantes estarem preocupados em resolver isso com investimento público pesado, eles preferem pagar as dívidas externas, internas, pagar juros para banqueiro, fazer superávit e manter a população num estado precário de moradia e saneamento básico, enquanto vendem ilusões que, vendendo para o setor privado, vai se resolver o problema de saneamento do país. Beleza, valeu. Eu tô aqui com o Dameto, ferroviário, trabalhador da CPTM, constrói a esquerda marxista, e eu queria saber o seguinte: primeiro, qual a importância, né, que você vê de estar aqui junto na Assembleia dos Metroviários, nesse contexto grave, né, de ataque indiretamente ao direito de greve, né? Mas, além da importância daqui, de fortalecer essa luta, como que está a luta dos ferroviários? Como que está a questão da repressão, a luta de vocês, os próximos passos aí que vocês estão vendo? Bom, primeiro de tudo que é fundamental estar aqui hoje, porque a gente já está falando desde o começo, né, inclusive tá nos vídeos do comitê, boletim, que Tarcísio não ia poupar nenhum método para atacar os trabalhadores. E a gente tirou uma resolução bem clara durante a nossa greve, que era: se demitir ou se multar, a greve vai continuar. Então a questão não é nem mais um ato de solidariedade abstrato aos metroviários, mas sim uma necessidade da luta. Se a gente deixa passar esses ataques, vamos lembrar que as privatizações não foram derrotadas. Se a gente deixar passar esses ataques, significa enfraquecimento da luta, afeta os próximos desenvolvimentos do nosso combate. Então nosso entendimento é que a gente tem que ir para cima e agora, não ficar enrolando e não deixar o tempo, não deixar esfriar a categoria. Vamos para cima antes que as demissões se consolidem na consciência da categoria, porque uma vez consolidar, aí você não vai ter movimento para reverter essas demissões e, consequentemente, enfraquecer a luta contra a privatização. Na CPTM, tudo que se discute agora é justamente isso, porque além dessas demissões que a gente teve agora dos metroviários, a gente teve supervisores, né, da atração e também de outros setores, que por se recusarem a furar greve, muitos deles dando atestado, né, agora estão sofrendo represália, no sentido de ser afastado da sua função, ser colocado num cargo administrativo, que implica perder periculosidade, perder o adicional de bonificação, é um baque de quase metade do salário dos caras.
do dia para a noite. A gente sabe, você constrói o padrão de vida, seu em torno do salário que você recebe. Do dia para a noite, se tem uma redução desse tamanho, óbvio que eles vão ser impactados. Então, mais do que a punição desses supervisores a nível individual, é uma mensagem da direção da empresa para todos os demais supervisores, que eles sabem que durante a greve, igual eles botaram a linha 7 e a linha 11 para rodar, botaram com o trabalho dos supervisores. Então, sentindo ameaçados com essa possibilidade de perder, né, um mecanismo para furar nossa greve, eles foram babando numa repressão selvagem para cima dos supervisores. Isso a gente acha que é fundamental, unificar a luta pela revogação da demissão dos metroviários com a luta contra a transferência e a perda do cargo dos supervisores, porque eles não furaram a greve. Valeu.